Olá, programadores JavaScript. Nesta aula, vamos estudar as estruturas condicionais da linguagem JavaScript. As estruturas condicionais são executadas caso um teste seja atendido. Nós temos algumas estruturas condicionais, como, por exemplo, o if-else, a estrutura switch, e elas se assemelham muito com a seguinte frase: se fizer sol, vamos ao clube. Se não, vamos ao shopping. Se a gente precisasse criar uma estrutura ou uma ação que nos levasse até o clube caso fizesse sol, e caso contrário, a gente executasse uma outra ação de nos levar até o shopping, para esse tipo de operação, a gente precisaria de uma estrutura condicional que realizasse esses testes. A estrutura condicional mais simples que nós temos na linguagem JavaScript é a estrutura if-else. E como é que nós declaramos essa estrutura? Com a palavra-chave if, nós informamos a linguagem JavaScript que nós estamos iniciando um teste. E o teste vai ser informado dentro dos parênteses. Caso esse teste seja avaliado como verdadeiro, então nós podemos executar um código que vai dentro dessas chaves aqui, ou dentro do bloco dessa estrutura if. Se o teste for falso, então ele continua executando o script que vem após o if. Então, por exemplo, vamos criar a seguinte situação. Nós temos uma determinada idade, então temos aqui alguém com 10 anos de idade. E nós queremos fazer um teste. Se a idade for menor do que 11, então se trata aqui de uma criança. Quando a gente executa esse script, ele mostra que o bloco dentro dessa nossa declaração, dessa nossa estrutura condicional if, foi executado. Ou seja, como ele avaliou essa instrução aqui como verdadeira, então o bloco foi executado. Ou seja, se trata de uma criança. Mas se nós estivermos aqui com uma pessoa de 18 anos, então o bloco não é executado. Vejam aqui que nós estamos atualizando essa página e o bloco não é executado. Nós poderíamos ver vários outros exemplos. Por exemplo, vamos ver se o número é par ou ímpar. Então, nós temos um número. Nós já aprendemos lá nas aulas de operadores como avaliar se um determinado número é par ou ímpar. E a gente faz isso com o operador módulo, onde eu vejo o resto da divisão desse número por outro. Então, se eu dividir um número por 2 e o resto dessa divisão for igual a zero, significa que isso aqui se trata de um número par. Então, vamos ver se essa avaliação aqui é verdadeira e se a instrução que está dentro desse bloco é executada. Então, veja aí, entrou. Mas se nós informarmos aqui um número ímpar, então ele não entra no bloco. E assim a gente poderia continuar. Por exemplo, imagina a pessoa dentro de um processo seletivo aqui na XTI. Então, se a pessoa passou na prova, então, se ela passou, ela é contratada. Ou contratada. Então, tá aí, contratado ou contratada. Se ela não passou na prova, então nós não rodamos o script de contratação da pessoa. Então, essa é a forma mais simples de avaliar ou de se fazer um teste e, se aquele teste for verdadeiro, você executar um código de script. Só que nós temos uma outra possibilidade também. Imagina que você queira criar aqui dois scripts diferentes. Um script, no caso,
da avaliação ser positiva e um outro script se a avaliação for negativa. Lembrando de novo naquela frase: se fizer sol, nós vamos ao clube. Se não, nós vamos ao shopping. Então, o if é o se acontecer a situação. E junto com o if, nós temos o else. Ou seja, se essa situação não acontecer, se a pessoa não passar, então estude mais um pouco. Estude mais. Então, vamos ver aqui. Então, se não passou, continue estudando. Se passou, nós temos essa outra situação da pessoa estar contratada. E poderíamos fazer a mesma coisa aqui com aquele nosso teste de número pares e ímpares. Então, se não, se trata aqui, então, de um número ímpar. Vamos ver aqui o resultado. Ímpar. E par. Tá aí. Agora, eventualmente, você pode querer fazer um código, né, um script que faça mais do que essas duas avaliações, que você tenha mais opções de testes. Então, esse teste que nós temos aqui é o teste: se alguma coisa acontecer, faça isso. Se não, faça outra coisa. Mas nós poderíamos querer fazer vários tipos de teste. Por exemplo, imagine que a gente estivesse tratando aqui de um código para identificar, então, a idade das pessoas e eu quisesse enquadrar essas pessoas em várias faixas etárias. Né? Então, se a idade for menor ou igual a 11, é uma criança. Else if. Aí eu posso colocar uma outra condição aqui. Né? Então, se a idade... Vamos deixar um pouco mais separados aqui para ficar mais legível o código que nós estamos fazendo. Então, se a idade for maior do que 11 e a idade for menor ou igual aqui a 15 ou a 16, então se trata aqui de um pré-adolescente. Agora, se ele for maior ou igual a 16 anos, aliás, se ele for maior do que 16 anos e for menor ou igual a 21, então ele é um adolescente. Se ele for maior do que 21 e menor ou igual aqui a 60, aliás, menor ou igual a menor do que 60, então ele é um adulto. Caso contrário, ele é uma pessoa que da melhor idade. Então, vamos ver aqui o resultado desse script. Está informando aqui que é um adulto. Vamos colocar aqui 18. É um adolescente. E 82. Melhor idade. Além desses scripts, então nós estamos vendo aqui algumas variações, né, de uso do if. Nós poderíamos também ter um if dentro de outro if. Então, imagina o caso aqui da avaliação que a pessoa fez. Então, se a pessoa passou
Ou imagine uma situação de nota. A pessoa fez uma prova e tirou 6. E a nota de corte, então, se a pessoa fez mais do que, ou teve uma nota maior ou igual a 7, ela passou. Se não, aí a gente pode verificar aqui. Ela reprovou. Mas, se por um acaso dentro da escola tiver uma regra que se a pessoa tiver feito 6 pontos, pelo menos, ela tem direito a uma recuperação. Então, você está em recuperação. Para dar uma segunda chance ao aluno. Então, vocês podem ver que a gente pode colocar ifs dentro de outros ifs ou dentro de outros elses. Ou dentro de um else. Então, vamos ver aqui. A pessoa reprovou, mas tem direito à recuperação. E se tiver tirado 9, a pessoa passou. Então, essa é a estrutura que nós utilizamos para avaliar, fazer um teste e, com base nesse teste, executar uma operação. Aprendam bem essa estrutura if, que é a estrutura mais simples de avaliar uma condição, né? É a estrutura condicional mais simples que nós temos na linguagem JavaScript, e ela vai ser muito utilizada nas próximas aulas. Até a próxima aula, pessoal!